Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você opera Smart Money da forma correta no Day Trade, Swing Trade, como você preferir trades maiores, trades menores, como que você opera com análise SMC corretamente. Vejo muita gente operando de maneira equivocada esse tipo de conceito, para você estar pegando trades realmente vantajosos, não só um, como realmente uma consistência operacional, tá sempre replicando seus ganhos da maneira correta. Então vamos entender sobre isso, vamos reunir aqui alguns conceitos técnicos mais avançados para você realmente estar decifrando esses movimentos de preço e tá prevendo as movimentações que o mercado vai fazendo, prevendo entre aspas, é puramente técnica e leitura gráfica que vai te mostrar para onde o preço vai e você vai estar pegando ótimos movimentos. Então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora começar com esse conteúdo que vai elevar o seu nível no mercado. Aqui a gente entende, pessoal, o movimento de preço que já vai ter uma reunião de conceitos aqui extremamente vantajosa. Primeira coisa que você tem que aprender sobre trade, sobre mercado, é que aquela coisa que realmente é vantajosa é quando você reúne conceitos, né? Se você aprende um conceito único e fica querendo colocar ele em prática, definitivamente ele vai ter um potencial X. Agora, se você pega esse conceito e você fica cada vez melhor nele e reúne ele com outros conceitos que você vai ficando cada vez melhores neles também, cara, você forma ali o contexto operacional. E a reunião de conceitos forma contexto e é exatamente contexto que te dá clareza na leitura, beleza? E cenários realmente assertivos. Então aqui, por exemplo, é o que a gente vai fazer. Se você for ter uma leitura correta do movimento de preço, a gente pode até vir aqui no gráfico de 5 minutos, isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, da mesma forma, lá no time da Excelência Trade, a gente trabalha com todos os tempos gráficos e com todos os mercados. Então, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, todos os mercados, todas as oportunidades são mapeadas aqui com antecedência para você só clicar e pegar o trade e aproveitar o movimento em todos os mercados, todos os dias. Então, a gente vai estar visualizando esses movimentos aqui agora. Olha só, a gente sabe que aqui nessa movimentação, olha só, o preço andando de lado dessa maneira, isso daqui é um conceito institucional. Por quê? O mercado andando de lado dessa forma, ele entra dentro da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito é extremamente importante para você localizar boas oportunidades de trade. Então a lei de causa e efeito, ela diz que a causa, que é o movimento em equilíbrio, vai definir todo o direcional do preço, as tendências, que é o efeito. Então toda tendência, ela é definida de fato por conta do equilíbrio de preço. Então o equilíbrio te mostra muita coisa vantajosa. O mercado andando de forma lateral dessa maneira, ele ficando muito mais na parte superior da lateralização e com dificuldade em encostar na parte de baixo da lateralização, ele te dá uma informação extremamente forte aqui, principalmente porque ele fura a resistência com facilidade. Isso tudo mostra muito interesse comprador, mostra que zonas de oferta estão sendo perdidas pelo preço e o preço colado lá em cima e não conseguindo encostar aqui no suporte, tá vendo? Dificuldade de vir aqui para baixo dessa lateralização, isso mostra pressão de compra. O direcional do ativo vai ser de alta. Você quer descobrir para onde o preço vai? Cara, domina o equilíbrio, o mercado anda 70% a 80% de maneira lateral. Toda tendência é definida por meio de um equilíbrio de preço. Tá? Todo direcional do ativo é definido por meio de um equilíbrio. Então você vê que o preço realmente veio subindo bastante. Depois ele abriu até em gap aqui, ó, por conta dessa intenção compradora de fato. Agora, ele vai gerando vários cenários, né? Aqui, por exemplo, tem uma setinha, a gente mapeou isso lá no time, aqui a gente mapeou no time, aqui a gente mapeou, aqui a gente mapeou, aqui a gente mapeou. Tudo a gente mapeou com antecedência aqui, que foram boas oportunidades de trade com grandes desenvolvimentos. Mas quando ele voltar nessa região, você tem aqui um cenário onde tende a entrar interesse comprador nessa região. Isso aqui se torna uma região de interesse comprador, beleza? É uma zona de demanda de alto potencial. E aí lá na frente, olha só, ele vai fazendo várias coisas, tá vendo? Aqui teve venda que a gente mapeou, aqui teve venda que a gente mapeou, aqui teve venda que a gente mapeou, aqui teve compra que a gente mapeou e por aí vai na movimentação. Aqui teve venda que a gente mapeou, aqui teve venda que a gente mapeou. Tudo a gente mapeou lá no time com antecedência, desenhado antes, igual eu vou mostrar aqui para vocês essa oportunidade de agora. Então a gente sabe que ele chegando aqui nessa região tende a entrar interesse comprador. Então o preço está nessa região, uma região onde há interesse comprador, nesses níveis de preço. Então ali na frente a gente sabe que pegar uma compra aqui, se tiver contexto e se reunir conceitos e o mercado desenvolver uma oportunidade de fato, faz todo sentido, porque o mercado está apontado para realmente subir a partir desse contexto. Então a gente sabe que, dando uma olhada aqui na movimentação, ele vem subindo e ele vem gerando aqui uma configuração de regiões de demanda muito vantajosas nesse movimento de alta. Ele faz isso daqui, olha só. Esse movimento de 1, 2, 3 e BUM! Quebra os fundos com muita força e quebra forte para cima de novo, é uma configuração, um conceito de sell to buy. O que seria isso? Sell to buy é uma configuração onde o preço faz uma venda muito grande, tá vendo? Você vê uma venda muito grande no movimento e depois uma compra muito grande em cima. E essa venda normalmente quebra fundos, tá vendo? Quebrou esse fundo aqui. Esse movimento é o sell to buy, uma venda para comprar.
né? Significa exatamente isso, venda para comprar. Então você vê o preço puxando muito forte para baixo, com candles cheios e quebrando fundos, tá vendo? Quebrou esse fundo aqui. E aí depois ele quebra forte para cima. Esse movimento marcado em vermelho, ó. 1, 2, 3, quebra fundos e puxa forte para cima. Esse movimento aqui, antes dele puxar forte para cima, é um choque do Smart Money. Então quem opera análise SMC sabe que isso aqui é um choque de venda. Só que não tem contexto nenhum para venda aqui. Lembra do contexto lá de trás? Choque tem que estar capturando liquidez em cima de topos. Cara, não tem contexto nenhum para esse choque aqui. É um baita choque de indução, um choque falso para induzir os traders do próprio Smart Money, né? Os traders da própria análise SMC tomarem decisões equivocadas no mercado. Então essa puxada lá para cima valida uma região aqui embaixo de demanda, que é o POI. Nessa zona, tá? Então aqui a gente tem uma região de demanda muito vantajosa. Você pode pegar o Volume Profile, que é uma ferramenta que te auxilia demais na leitura gráfica, e aí você puxa nesse movimento de alta, bum, a POC dá exatamente em cima da região, tá vendo? Mostrando que é realmente uma zona de muito volume concentrado, mostrando que teve realmente uma pressão de venda, uma pressão de compra, ou seja, teve muita negociação aqui nesse movimento. Por isso que a gente tem aqui a barrinha de volume com uma linha vermelha, tá vendo? Que é a POC do Volume Profile, mostrando que é uma zona de muito volume concentrado, uma região de demanda escondida no gráfico. Muito vantajosa essa região. Então é uma confluência, tá vendo? A gente está reunindo dois conceitos aqui mostrando que essa zona de compra é muito vantajosa, sem contar que o preço está numa zona de interesse comprador lá de trás e o direcional já tende a ser de alto por conta disso. Então a gente está só reunindo conceitos. Só dele voltar aqui você tem uma compra, só que é uma região um pouco grande, tá vendo? Se você entrar aqui, o seu stop tem que ficar lá embaixo. Então o ideal aqui é ele criar uma confirmação para ficar melhor, porque a região ela é muito grande, ela não é muito pequena, então fica caro o stop aqui, não fica tão legal. Então se ele conseguir confirmar para nós vai ficar legal. Então ele vai andando, ele começa a desenvolver a nossa confirmação e essa confirmação ela vem a partir de um movimento lateral de preço, nesse caso. E o mais importante de tudo, ele cria a zona de liquidez. Por quê? Se você quer entrar comprado utilizando técnicas realmente vantajosas no mercado, normalmente você vai esperar uma captura de liquidez. O mercado ele vai induzir todo mundo a comprar, ele vai estopar todo mundo e aí depois ele vai gerar uma baita oportunidade de trade, aquela oportunidade limpa, né? Que é só você pegar e o trade tende a desenvolver bem. Por quê? Porque já houve micro manipulações, já houve as pequenas capturas de liquidez, que são as capturas de stop loss que a gente vê frequentemente. Então, aonde que ele está induzindo todo mundo a comprar antes da hora? Exatamente no suporte. Ele cria o nível de suporte nesse movimento lateral, tá vendo? Esse movimento lateral te dá uma informação muito forte. Porque toda a lateralização te dá uma informação muito forte, igual eu comecei aqui mostrando, e essa aqui também porque ele cria o suporte. E suporte é zona de liquidez porque induz os traders a ficarem comprando antes da hora no nível de suporte. Enche de stop loss embaixo. O que vai acontecer? Micromanipulação, o mercado vai capturar a liquidez dessa região, o que ele vai encontrar? Zona de demanda de qualidade. Então, sempre que o mercado captura liquidez embaixo de um nível de suporte, ele tende a fazer o quê? Captura liquidez e puxa forte para cima. É o que a gente vê frequentemente. Então, ele vai encontrar uma zona de demanda, reunião de conceitos muito vantajosa. A gente estava de olho exatamente nisso lá no time do Excelência Trade. Agora, esse trade aconteceu há algumas horas atrás. Então, olha lá, o preço desenvolvendo ali. Tá vendo? A região de demanda que eu acabei de marcar com vocês, a gente identificando ela ali enquanto o preço estava desenvolvendo, eu falei, ele tem que criar esse suporte, porque ele vai induzir todo mundo a comprar antes da hora, ele vai furar esse suporte, vai pegar na região, ele fazendo esse choque de confirmação, que é o que eu estou desenhando ali agora, é só comprar onde eu circulei e aproveitar o movimento. Olha lá, ele vai criar exatamente a estrutura. Ele fazendo isso daqui, a gente tem uma compra ali. A gente faz isso com todos os mercados, todos os dias, e esses movimentos são bem interessantes, porque reúnem conceitos valiosos. Então a gente pode puxar aqui para frente, preço vindo, furando esse suporte, igual está ali nos estudos que a gente fez lá no time, e igual eu comentei com vocês aqui agora, olha lá, definitivamente ele vem puxando e faz o choque de confirmação nesse movimento aqui agora. Olha lá, o choque está exatamente aqui, a gente não tem um topo tão nítido aqui na movimentação, se tivesse um topinho ali ia ficar bem melhor, tá vendo? Nesse ponto aqui, ó, o preço faz 1, 2, 3 e quebra os topos. Bum, esse é o choque. No teste aqui você tem uma compra para aproveitar o movimento de alta. Só que esse topo aqui ele não está tão nítido, tá vendo? Topinho aqui não está tão claro, mas não tem problema, é só um detalhe aqui na configuração, porque sem dúvidas tem tudo aqui que a gente está visualizando. A liquidez do suporte está muito bem desenvolvido, o preço está capturando muito bem essa liquidez, a zona de demanda é muito vantajosa, tem uma POC do volume profile em cima dela trazendo ainda mais qualidade, o preço está naquela zona lá de interesse comprador que a gente viu primeiro aqui lá de trás, lembre? Tudo isso aqui está pegando naquela região que tende a gerar uma impulsão para cima por conta disso. Então, cara, e ele está fazendo exatamente o que a gente acabou de mapear lá no time, ou seja, tá exatamente, é só comprar ali, entendeu? É um detalhe não ter um topinho aqui tão nítido, entendeu? Só um detalhe, porque definitivamente se tem uma compra nessa região, é só comprar aqui no teste stop abaixo dos fundos para aproveitar o movimento de preço,
que vai se desenvolver lá para cima e que tem que andar pelo menos 3 vezes o seu risco. Então a gente tem essa configuração nesse movimento aqui do ativo. Ele já vai desenvolvendo muito bem, vai gerando essa movimentação, já bateu 3 vezes o risco, ele vai subir até mais do que isso nesse contexto e ele vai gerando esse movimento, tá vendo? Então essa movimentação aqui é um cenário muito vantajoso. Tá? É um cenário onde reúne conceitos de Smart Money, conceitos de Wyckoff, leitura gráfica, VSA, né, que é preço e volume, e leis de mercado, por exemplo, lei de causa e efeito, que eu estava falando com vocês no início. Então isso aqui é muito vantajoso, tem uma compra aqui detalhada, só comprar onde estava circulado ali e aproveitar a movimentação exatamente igual esse cenário. Perfeito, ela só comprar e aproveitar o movimento. Então esse aqui é um cenário de contexto dentro do Smart Money que você pode estar utilizando para pegar bons trades. Aqui a gente tem um outro exemplo muito bom. Aqui é uma movimentação onde o preço vem criando uma estrutura também. Olha só, essa estrutura aqui você pode marcar a parte do suporte, que é a parte de baixo dela. Você pode marcar a parte de cima, que é exatamente essa. Tá vendo? Você vai marcando dessa maneira e você consegue visualizar aqui que o preço está criando uma estrutura. E essa estrutura ela te mostra interesse comprador. Por quê? Porque o preço está andando de lado em equilíbrio, mas ele fica mais em cima do que embaixo. Olha o tanto de toque que está em cima. Um monte de toque em cima. Inclusive, ele fura a resistência com facilidade, igual eu falava com vocês agora há pouco. Zonas de oferta não estão sendo respeitadas pelo preço e há uma pressão de compra tão grande que o preço não consegue nem encostar no suporte, na zona de demanda. Poucas vezes ele só chega próximo, tá vendo? Então, isso aqui é uma estrutura que mostra que o direcional tende a ser de alta depois desse movimento. Então, você já vê que é uma estrutura de compra, potencial período acumulativo por conta desses detalhes. Quando a lateralização começou, como que ela começou? Quebrando o topo. Tá vendo? O preço fez esse movimento. 1, 2, 3 e BUM! Quebrou os topos. Depois ele começou a andar de forma lateral. Tá vendo? Então, aqui a gente tem um cenário bem interessante, porque sempre que o mercado quebra topo dessa maneira e depois começa a andar de lado e cria a estrutura no final das contas, isso aqui tem um interesse comprador muito maior por conta desse detalhe. Então esses cenários fazem total diferença. E aí a gente sabe que isso aqui está sendo desenvolvido numa região também de interesse comprador lá de trás. Olha só, essa lateralização aqui ela mostra a mesma coisa. O preço ficou andando de lado do mesmo jeito, começou essa lateralização muito parecida, ó, quebrando o topo, tá vendo? Nesse movimento de alta, depois ficou andando de lado, ele estava furando a resistência várias vezes com facilidade. Olha a dificuldade dele de encostar no suporte da lateralização. Ter esse comprador direcional vai ser de alta. Foi embora para cima e fez um baita direcional de alta. Mas quando ele voltar nessa região, ela disparou. Direcional puramente de alta, foi embora. Agora, quando ele voltar nessa região lá na frente, é uma região que tende a entrar interesse comprador, beleza? É uma zona de interesse comprador. Então a gente sabe que se ele confirmar alguma coisa por lá faz sentido. É exatamente onde ele está chegando agora. Olha lá, a linhazinha está aqui, tá vendo? A linha está aqui, está beirando lá a região e na hora que ele furar ali para baixo ele vai pegar exatamente naquela zona. É uma baita zona de demanda. Então aqui a gente vê isso. Ó, o preço vem andando, vem desenvolvendo a movimentação. Capturou a liquidez aqui abaixo dos fundos, tá vendo? Isso aqui é uma captura de liquidez abaixo do suporte. Muito comum o mercado andar de lado desse jeito. Ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Sendo que está evidente que ele vai para cima, muito provavelmente por conta desse interesse comprador. Então ele joga para baixo, ele entra num ponto de compra aqui muito, muito bom, ainda mais se ele trouxer confirmação, que é exatamente o que ele está fazendo aqui, que é o choque de confirmação, olha só. Nitidamente desenvolvido, a gente pode marcar aqui em vermelho, muito bem configurado, inclusive esse choque em si, a estrutura ela fica meio com um desenho estranho por conta desse baita interesse comprador, mas o choque está muito bem estruturado, o preço fez 1, 2, 3 e bum, quebrou forte para cima com intenção compradora, voltando aqui para o teste e ter uma compra para aproveitar o movimento de preço lá para cima. Então isso era algo que a gente estava de olho lá no time de Excelência Trade, nessa movimentação, olha só, exatamente essa, já estava configurando inclusive, olha lá, tá vendo? Já estava ali pronto, já estava buscando o teste na hora, olha lá, ó, ele vindo ali, ó, só comprar e aproveitar o movimento que tende a se desenvolver, tá vendo? Já estava mapeando aqui o cenário, só comprar ali na movimentação, peraí que foi. E aí, olha só esse movimento. A gente tem exatamente a possibilidade de comprar aqui embaixo, stop abaixo dos fundos, para aproveitar o movimento de preço que tende a se desenvolver lá para cima. Então a gente pode puxar aqui a movimentação. Então ele vem caindo, bum, pega a sua ordem e vai embora no movimento. Foi um movimento que ele ficou enrolando bastante, enrolando, mas a gente entende qual que é o direcional do preço, a gente entende quais são os reais interesses, e aí ele vai, no final das contas, desenvolvendo um cenário muito vantajoso. Olha aí como é que ele vai subindo, subindo, subindo e vai gerando toda essa configuração. Então esse aqui é um movimento bem bacana. Olha lá, dá uma volatilidade, joga todo mundo para baixo e bum, puxa para cima. Perfeito. Então ele faz um baita movimento aqui para nós,
que é exatamente uma configuração com os conceitos de Wyckoff alinhados com Smart Money para você ter eficiência operacional. Então isso aqui é muito vantajoso, tá vendo? Então uma baita compra aqui bem nítida nesse movimento. Aqui a gente tem uma venda também muito bacana nessa configuração de baixa. Esse trade foi agora há pouco, inclusive compartilhei o resultado dele lá no meu Instagram agora, nos stories, né? Foi um trade de R$3.000 nessa movimentação de baixa. Vou colocar aqui, meu Instagram tá ali em cima. Siga lá, tem ouro nos stories, dá uma olhada porque definitivamente estou todos os dias lá mostrando essas configurações detalhadas de todos os ativos de todos os mercados, né? Igual eu falei, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. A gente trabalha com 17 ativos diferentes lá no time todos os dias e todos 100% mapeados, desenhados antes todas as oportunidades possíveis, né? Então isso auxilia bastante. Aqui a gente vê um movimento, pessoal, aonde aqui o preço gerou vários trades legais também, né? Essas vendas foram ontem, foram detalhadas também que a gente tinha mapeado, mas que eu quero mostrar esse movimento de hoje. Inclusive lá no nosso grupo do Telegram eu expliquei sobre essas configurações. O nosso grupo é gratuito do Telegram, tá aí embaixo no comentário fixado, dá uma olhada que tem um conteúdo bem bacana ali. Também toda semana eu mando lá vários vídeos específicos sobre essas técnicas, vale muito a pena participar do nosso grupo do Telegram. Então olha só, aqui a gente tem um movimento que ele vem caindo, vem caindo, e ele faz uma configuração aqui que é muito boa, né? O preço, ele começa a fazer isso daqui, ó. Ele vem caindo e ele começa a ficar agarrado, tá vendo? Muita gente que utiliza técnicas básicas de trade enxerga isso daqui como um canal de baixa e acredita que ele vai romper para cima. Muita gente enxerga isso daqui como uma deriva, que é um padrão gráfico muito parecido com o canal, né, da análise gráfica e que tende a romper para cima. Só que isso aqui, na verdade, pessoal, isso aqui é uma lateralização que mostra interesse vendedor e não comprador. Isso aqui é um movimento que mostra que o preço ele tentou andar de lado, tá vendo? Ele tentou andar de maneira lateral, mas ele não conseguiu. Então, assim, isso aqui é uma leitura gráfica. Deixa o dedo no like, isso aqui vai realmente te ajudar muito a ter uma leitura muito mais eficiente dos movimentos de preço. Sempre que o preço está andando agarrado assim, às vezes ele até realmente sobe, mas isso daqui ele tem que estar capturando liquidez forte, entendeu? Quando ele vem caindo forte dessa maneira e depois ele começa a cair todo agarrado, isso aqui é ótimo para realmente gerar movimento de alta. Porém, isso aqui tem que estar capturando liquidez. Por exemplo, embaixo desse fundo. Ó. Tem que ser embaixo desse fundo. Esse aqui é um fundo válido de liquidez. Tá vendo? Tá até marcado aqui. Se ele tivesse feito isso aqui embaixo, ó, desse jeito, perfeito. Ele veio caindo com muita pressão de oferta e depois ele começou a cair agarrado. Isso aqui é inclusive um conceito de perda de qualidade da oferta. Conforme o preço veio atingindo preços mais baixos, ele veio perdendo qualidade de oferta. Então ele começa a fazer esse comportamento. Isso aqui abaixo desse fundo para capturar liquidez, perfeito. É o contexto ótimo para você pensar em compra, assim, principalmente se ele trouxer choque de confirmação e tudo mais. Tem vários trades que eu sempre mapeio e mostro para vocês que tem esse contexto. Agora, antes de capturar liquidez ele vir desenvolvendo esse cenário, isso aqui é o cenário onde ele tentou andar em equilíbrio lateral, porque o mercado anda 70% a 80% de maneira lateral, ou seja, ele está o tempo todo andando de lado, por isso você tem que dominar o movimento lateral. Então ele tentou andar de lado, só que havia tanta pressão de oferta e tanta fraqueza compradora aqui nesse movimento, que ele anda de lado caindo, tá vendo? Anda de lado caindo, isso é pressão de oferta. E aí ele cria aqui um POI bem escondido ó, na movimentação, ele faz aqui 1, 2, 3 e quebra os topos, depois quebra os fundos. Tá vendo? Ele cria um POI aqui bem escondido, mas por conta dessa leitura você consegue estar visualizando a possibilidade de venda ali nessa movimentação. E aí você pode estar pensando em vendas nessa região por conta desse contexto. Então aqui a gente estava de olho exatamente nisso lá no time agora há pouco, olha só. Olha lá, a gente marcando esse POI perfeitamente, olha lá, igual eu acabei de fazer aqui com vocês, ó. Ele já estava pegando na região, só vender ali e aproveitar o movimento de baixa. Beleza? Perfeito, tá vendo? Por conta dessa leitura que a gente acabou de fazer, só vender onde está circulado. A gente acabou de fazer isso lá no time. Então aqui a gente coloca a ordem exatamente ali onde estava circulado, né? Naturalmente, para levar esse trade até a zona de liquidez aqui embaixo. Já é um ótimo cenário, né? Aqui embaixo o preço tende a ser atraído para furar esse fundo, limpar a liquidez e gerar reações de compra depois. Então a gente sabe que ele pegando nossa ordem ali, né? Ele gera esse cenário vendedor. Perfeito. Então aqui ele desenvolve essa configuração, um bom movimento de baixa. Depois ele vai fazer o movimento que eu acabei de falar, tá vendo? Limpou a liquidez ali embaixo, vai entrar interesse comprador, que está limpando a liquidez de fundo. Ó. Bum, entrou interesse comprador depois. Mas aqui é uma venda de continuidade muito boa, com uma reunião de conceitos vantajosas, por conta dessa leitura, de você perceber que esse movimento, na verdade, não é
um padrão que está mostrando que o preço está caindo, sem interesse vai subir. Não, isso aqui é um padrão mostrando pressão de oferta. Ele não conseguiu andar de lado quando a pressão de oferta. Agora, se fosse desenvolvido isso aqui embaixo, aí é outra história. Porque aqui embaixo tende a entrar interesse comprador. Aí uma coisa se une com a outra, se reúne conceitos. Esses conceitos ele mostra contexto. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Aí sim você tem um cenário muito bom e uma leitura eficiente, porque você está trabalhando com contexto. Contexto é você reunir os conceitos e verificar que eles estão realmente fazendo sentido, porque mais de um conceito te mostra aquela possibilidade, o preço está bem localizado, isso é contexto, sabe? Então isso faz total diferença, você tem que trabalhar assim no mercado. Então esses conceitos aqui, eles te mostram exatamente o direcional dos preços para você estar trabalhando e tendo uma leitura mais eficiente. Deixa o dedo no like, entra no nosso grupo do Telegram que está lotado de conteúdo interessante, espero que tenha agregado com esses detalhes, assista novamente, pega os detalhes, busca replicar isso no seu gráfico, você vai estar pegando grandes trades e aproveitando grandes movimentos. Vamos juntos nessa, contem comigo, qualquer dúvida é só me chamar e vamos juntos. Valeu time, fui! Valeu!